Oi gente, eu queria fazer um tutorial de maquiagem pro carnaval, mas eu não queria só fazer uma maquiagem, eu queria também dar uma outra dica, falar sobre outra coisa aqui, então eu resolvi falar sobre pigmentos. Então eu vou fazer um vídeo dando dicas sobre pigmentos, dizendo algumas das prós e contras, mimimi. De quebra, a maioria das dicas que eu der sobre pigmentos também vão servir pros glitters. E eu vou tentar deixar algumas dicas de glitter também. Então vamos falar sobre pigmento, glitter, diferença entre sombras e vamos depois fazer um tutorial de maquiagem, é claro. Então vamos começar. A principal diferença entre sombra e pigmento é que a maioria dos pigmentos é solta, ou seja, é um pozinho, e a maioria das sombras é compacta, ou seja, ela está nesse formato aqui, que é o pozinho prensado. Então, geralmente quando vem assim é sombra e quando vem em pó solto é pigmento. Mas eu digo geralmente porque também tem como você prensar o pigmento e também existem sombras soltas. Você pode notar que às vezes uma mesma empresa ela fabrica sombra solta e pigmento, então tem outras diferenças também. Geralmente os pigmentos são feitos de minerais, de coisas naturais, então tem extratos de minérios, tem carvão, esse tipo de coisa. E as sombras elas são feitas de substâncias sintéticas, mica e outras substâncias que são usadas. Então são diferentes sim, não é só a forma que tá, se é solto, se é prensado que influencia. Outra diferença é que pigmento geralmente você pode usar em todo o rosto. No olho, na bochecha, na boca, até nas unhas. Você pode misturar no esmalte incolor e fazer uma cor de esmalte, você também pode usar. E a sombra é aconselhado que você use somente nos olhos. Alguns pigmentos não podem ser usados em certas áreas. Por exemplo, a MAC antigamente produzia alguns pigmentos que vinham com um folhetinho explicativo dizendo que eles não poderiam ser usados na área dos olhos, que não eram seguros para os olhos, porque se caíssem poderiam gerar algum dano na sua retina, no seu olho. Mas eu acho que eu não tenho nenhum pigmento que não possa ser usado em todas as áreas do rosto. Também tem pigmentos que você não pode usar nos lábios, porque tem algum ingrediente que você não pode ingerir. Então é bom você ficar de olho nisso. Já as sombras são feitas apenas para uso nos olhos, hein? Sombra, geralmente, quando o produto é compacto, quando ele tá assim, no potinho, você pode, sei lá, colocar ele em qualquer posição que ele não vai sair por todo lado, é mais fácil de usar. Já o pigmento você fica presa a estar ele num pote assim, e fica muito difícil de você usar, porque só de abrir o pote já voa pigmento pra todo lugar. Outra coisa chata também é que as sombras elas já estão prontas pra você usar nos olhos. Você não precisa necessariamente aplicar um primer nos seus olhos pra usar elas. Claro que o primer ajuda na duração e tudo mais, só que você pode aplicar direto nos olhos. O pigmento, ele geralmente não tá pronto para ser aplicado na pele, porque se você aplica ele direto na pele, sem nada, não gruda o pigmento. Então é sempre legal que você use o pigmento com um primer, ou então com um pincel molhado, com alguma coisa que vá te ajudar a fixar esse pigmento. Bom, acho que são essas as principais diferenças entre sombras e pigmentos. Eu sempre uso pigmento ou com um primer bem grudentinho. Eu tenho um guia de primer explicando o que é um primer grudentinho e o que não é. Então assistam, estará aqui. E também tem um post lá no blog, onde eu explico e faço comparação entre vários primers, então dá uma olhadinha lá. E quando se trata de pigmento, eu gosto de usar ou o primer da Too Faced, que é esse aqui, o Glitter Glue, ou então o Primer Potion da Urban Decay. São ótimos primers, também tem outros nacionais, inclusive, dá pra usar com o do Boticário, só que eu acho que o Boticário quase não segura, mas dá pra usar com o da Contém 1 grama, com certeza que ele segura bem, dá pra usar com o da Mary Kay, dá pra usar com vários tipos de primers. O legal é você pegar o primer e testar no olho, ver se vai fixar ou não. Outra coisa que eu gosto de fazer também é espirrar um pouquinho de Fix Plus no pincel antes de aplicar. Como o pincel vai estar molhadinho, você coloca o pigmento nele, né? Põe ele dentro do potinho de pigmento e o pigmento vai grudar no pincel. Então, enquanto você vai levar o pincel ao olho, tipo, não vai cair tudo aqui. Então já ajuda a não fazer sujeira aqui. O legal de você aplicar pigmento nos olhos é que a cor fica muito intensa e muito bonita. Então são poucas sombras que têm esse acabamento bonito dos pigmentos. E muitas vezes eu prefiro aplicar sombra e depois aplicar um pigmento por cima porque eu acho que fica mais bonito. Mas isso é questão pessoal, é gosto mesmo. Eu gosto muito de pigmento. A maioria dos pigmentos que eu vou usar aqui são da MAC. Isso daqui eu compro em fração. Eu tenho um post explicando o que é fração e tal. Porque a Flavinha Alonso vende por R$12 isso daqui, então eu sou apaixonada, porque eu acho muito barato e a quantidade é muito boa pra você usar e se apaixonar, ou então não se apaixonar e não comprar mais. E, gente, R$12 é mais barato que uma sombra da Contém 1 grama, aquela sombra em pó. Então eu acho que vale super a pena. E aí eu vou fazer essa maquiagem de carnaval, e se eu esqueci de alguma dica, eu vou dando pra vocês conforme a gente vai fazendo a maquiagem. Eu já tô com a minha pele preparada,
E vamos lá. Então, vamos começar nossa grande aventura drag. Vou aplicar o Primer Potion da Urban Decay sobre todos os meus olhos. Ó, pálpebra móvel, aqui em cima. Todo lugar que vai sombra eu vou colocar ele. Eu molhei o meu pincel no Fix Plus, ele tá bem úmido, e eu vou começar a colocar pigmentos aqui. O primeiro é o Golden Lemon, que é um amarelão, e eu vou colocar ele no cantinho interno, ó. É bem amarelão mesmo. Uma grande dica na hora de aplicar pigmento é sempre aplicar com batidinha. E eu vou puxar ele aqui pra baixo também. Agora eu vou usar o fúcsia e eu vou colocar esse pigmento no meio do olho, ó. E pra misturar uma cor na outra, eu vou, ó, levemente puxando. Se invadiu muito amarelo, eu coloco um pouquinho mais de amarelo ali. Agora eu vou aplicar o Cornflower no cantinho externo do olho. E agora eu vou pegar o Deep Purple Green e eu vou colocar ele aqui, olha, bem no cantinho. E eu vou fazer um côncavo com ele. E vou esfumar esse côncavo o mais pra cima possível, pra deixar ele bem marcado e esfumado. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu esqueci é que eu gosto de pegar aqui, olha, tem uma camada extra de pó. Eu gosto de pegar ou um lencinho de papel assim, ou uma esponjinha. Daí, ó, eu pego bastante pó e coloco aqui, ó. Porque daí o que cair aqui, você só vai varrer pra fora, não vai manchar a pele. Principalmente com pigmento e glitter, isso aqui é muito útil. E eu vou aplicar glitter em cima desse pigmento e por fora também. Vou começar com o 3D Gold. Vou colocar um pouquinho da Glitter Glue da Too Faced no meu dedo anular. E vou colocar dando batidinhas em cima da sombra. Daí eu venho com o pigmento e coloco aqui. Limpo o dedo, pega mais um pouquinho do pigmento, do Glitter Glue, coloca em cima do rosa. O glitter que eu vou usar em cima do rosa é o Reflects Very Pink, que é dessa cor aqui. Sempre com batidinha, tá, gente? Porque se você esfregar, você vai tirar a sombra que tá embaixo. Daí, a vez do azul. Vou usar o Reflects Duo Purple da MAC também. E agora eu vou pegar um pouquinho do Glitter Glue, vou colocar aqui, ó. E vou vir com o mesmo pigmento azul e vou colocar aqui. E eu vou vir com um pouquinho de Glitter Glue e vou colocar aqui no cantinho interno do olho, ó. Tanto pra baixo quanto um pouquinho pra cima. E eu vou colocar o Reflects Transparent Teal da MAC também, aqui, ó. Vou vir com aquele delineador em pastinha ou em gel da Contém 1 grama e vou delinear o meu olho, porque eu vou colocar cílios postiços, então o olho ele tem que estar delineado. E eu vou fazer um puxadinho até aqui também, que quase não vai aparecer. Vou pegar um pouquinho do delineador líquido da NYX em um pincel bem fininho e vou fazer umas bolinhas aqui, ó. Vou aplicar uma sombra clarinha, quase da cor da minha pele, essa aqui é a Blank Type da MAC, embaixo da minha sobrancelha. E essa sombra, ela vai encontrar com essa mais escura e vai formar um degradê. Daí você pode pegar aquele pincel que você tava esfumando aqui, ó, e dar uma esfumada. Vou pegar o lápis preto da Milani, que é o Liquify, e eu vou aplicar na linha interna, tanto embaixo quanto em cima. Vou aplicar uma máscara nos cílios inferiores e nos superiores. Vou esperar secar e vou aplicar esse cílio postiço aqui. Daí, ó, o olho tá pronto. Vou finalizar, ó, varrendo o excesso de pó que a gente colocou aqui. Vou passar o blush mais rico que eu tenho, que é o Orgasme da NARS, que ele é muito brilhoso e lindo. E, ó, não vou passar ele muito alto aqui pra não... Já tem muito glitter aqui, né? Então, vou passar ele mais baixinho, ó.
Vou aplicar aquele iluminador dourado da Guerlain, que é muito brilho, ó. E o batom eu vou usar um novo da Natura, que é o Glitter Brilho. Ele é muito legal esse batom, ele é branco, olha, e ele só tem brilho, é muito legal, ó. E ó, make tá pronta. Quis fazer uma make muito drag, com muito brilho, muito diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui. É Liberte a Drag em Você 2, parte 2, colorido. E é pra arrasar no carnaval mesmo. Eu acho muito legal você fazer esse tipo de maquiagem, mesmo que você não vá sair por aí, mesmo que for só pra você fazer um teste, pra você ficar em casa, porque é muito divertido brincar com cor, brincar com pigmento. E você pega experiência e aprende muita coisa. Depois que você aprende a aplicar pigmento e a esfumar pigmento e não deixar cair aqui, você consegue trabalhar 100% melhor com qualquer sombra prensada. Quando você aprende a aplicar um cílio postiço desse tamanho, você aprende a aplicar qualquer cílio postiço, porque quanto maior o cílio, mais difícil é de aplicar. E quando você aprende a combinar, tipo, amarelo com rosa com azul, você aprende a combinar qualquer tom de cor, porque são combinações mais difíceis. Então, se você gosta de fazer esse tipo de brincadeira, faz, mesmo que seja pra ficar em casa, pra sair por aí desfilando na cozinha e no banheiro, porque é muito gostoso e vai te trazer uma experiência enorme. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Se você gostou e vai usar pra pular o carnaval, conte pra mim aqui embaixo na caixinha de informações. Quero saber. Também fique livre pra usar o produto que você tiver em casa e modificar as cores de acordo com o que você acha melhor. E não se esqueça de me contar a experiência. Um beijo e até a próxima!